Alegações extraordinária requer evidências e provas extraordinária. Olá, amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Mais uma vez aqui eu tenho que falar uma coisa. Essa frase aí, né? Alegações extraordinárias requer, né, evidências de provas extraordinárias. Então, pois bem, eu tenho aqui para dar para vocês uma prova extraordinária, uma evidência extraordinária de que o 3 Atlas é artificial sim, não é um cometa. O próprio cientística, né? O próprio cientista fala essa frase. A frase aí não é uma frase minha, é uma frase que não sei se quem, não sei se é alguém famoso, não sei quem que é que disse essa frase, mas é a frase que os cientistas céticos usam para justificar que coisas que existem não existem, como coisas sobrenaturais, coisas como extraterrestres, quer dizer que não existe, porque dizem que não tem prova, mas sim, existem muitas provas e evidências concretas de que existe extraterrestre, só que isso não é divulgado oficialmente na mídia. Então, essa prova que eu tenho aqui, que eu tenho agora, extraordinária, a prova, uma evidência, né, extraordinária de que o 3 Atlas é uma coisa artificial, não é um cometa, não é uma pedra natural, é que a NASA, vocês podem comprovar isso aí, a NASA parou, né? Tá fechada, né? Bem no período que ia estar mais propício para se observar o Atlas, a NASA fechou, parou. Desculpa de que o governo federal lá não está dando verba, não sei o que. E além disso, todas as fotos que o James Webb, a foto que foi tirada do 3 Atlas, a NASA colocou, né, o governo, sei lá, a NASA colocou um sigilo de 75 anos. Ou seja, ninguém pode ver as fotos que a NASA tirou antes de 75 anos. Então, isso é uma prova extraordinária, uma evidência extraordinária de que o 3 Atlas não é uma rocha natural. O 3 Atlas não é um cometa. Não é algo natural. É algo muito mais do que natural. Deve ser, com certeza deve ser artificial, como muitos outros cientistas que não são dependentes da NASA, não são dependentes do governo, cientistas independentes, astrônomos independentes, estão alegando que pode muito bem ser artificial o 3 Atlas. Então, só esse fato da NASA fechar as portas, não falar nada, ficar em silêncio referente ao 3 Atlas nesse período que tá mais propício para observar ele, e o, o absurdo de colocar um sigilo de 75 anos para não olhar, secreto, né, para ninguém poder olhar as fotos do 3 Atlas. Isso já é uma evidência mais do que extraordinária, uma prova mais do que extraordinária de que o 3 Atlas não é uma coisa natural. Porque se fosse, para que botar sigilo? Para que esconder a verdade? Para que não mostrar as fotos do 3 Atlas? Por que não ficar monitorando o 3 Atlas? Quer uma prova maior que essa? Se a coisa não é, se não tem nada de errado, se é só uma pedra, se é só um cometa, uma pedra, uma rocha, por que estão botaram sigilo 75 anos? Então, para todos aqueles que são todo mundo que tem inteligência vai concordar comigo que isso é uma prova extraordinária, uma alegação extraordinária, uma prova da alegação extraordinária que o 13 Atlas é artificial. O fato de a NASA botar um sigilo de 75 anos nas fotos do 13 Atlas. Então, me desculpa, mas se tu é um cientista, um cético, se tu tá me ouvindo aqui agora, depois que souber desse sigilo, comprovar isso aí, que a NASA realmente botou um sigilo de 75 anos nas fotos do 13 Atlas, que fechou as portas, né, justamente no melhor época, no período para poder observar o cometa, não tá observando, não tá olhando, não tá falando nada. Então, se tu acha que isso não é uma prova, uma evidência daquilo que o 13 Atlas não é natural, então me desculpa, tu é muito burro mesmo. Se tu não acreditar nisso, se tu achar que ainda que isso ali é um cometa, se você que é cientista,
está afirmando que isso é cometa, olha, é ridículo, né? É absurdo, é ser muito besta para achar que o 3 de Atlas é uma coisa natural, é só um cometa, é só uma rocha. Né? Vai, pesquisa na internet, entra no site oficial da NASA para você ver o quanto a NASA está falando sobre isso, por que ela está escondendo isso. Pesquisa, se informa mais sobre isso, se informa mais. Sabe, tá mais do que na hora de toda a humanidade, todos dessa humanidade, nesse planeta Terra, todos saberem, terem conhecimento de que extraterrestre existe e é muito real. Ah, não pode revelar isso porque senão as pessoas vão entrar em pânico porque as religiões vão perder fiéis e não sei o que, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai quebrar a economia. E daí? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. É extremamente necessário, é muito necessário a separação do joio do trigo nesse planeta Terra. Então, essa revelação, essa né, divulgação de que realmente existe extraterrestre precisa ser feito para justamente separar o joio do trigo. Porque aquele que se entrar em desespero, entrar em pânico, ficar com medo, porque extraterrestre existe, então vão nos invadir, isso aqui. Não vão invadir não, porque já existe há muito tempo. Se fosse invadir, já teriam invadido há muito tempo. Eles estão aqui nos observando há muito tempo. E os governos federais, os governos principais, todos os governos do mundo sabem disso, que existe. E só não divulgam porque eles têm medo de perder dinheiro da igreja católica, das outras igrejas que vão perder fiéis, porque vão, né, vai de contra a igreja, né, evangélico, né? E não tem nada contra. O próprio Jesus Cristo disse que na casa do meu pai existem muitas moradas. Existem muitos mundos lá fora com habitados e muito melhores do que o nosso. Muito mais evoluídos, muito mais avançados em tecnologia do que nós, e muito mais inteligentes em moral, em ética do que nós. Então, é, é importante que toda a humanidade saiba já da existência do extraterrestre, para que justamente aconteça essa separação do joio e do trigo. Porque não é possível que com tanta evidência, tanta aparição, tanta visualização, não, ainda tem gente que acha que nós estamos sozinhos no universo. Não, é ridículo isso, é ridículo pensar nisso. Se você estudar astronomia e viu, só você entendeu o quanto é enorme, o quanto é a dimensão desse universo, o quanto existe de infinitos planetas, infinitas estrelas, e quanto a idade do universo é tão. É muito mais do que 13 bilhões, como os cientistas acham que é. Então não é possível que só tem vida aqui. Não entra na cabeça que tem pessoas que acham que só tem vida aqui. Não, é ridículo isso. É ridículo, absurdo e muito imbecil. Me desculpe. Isso é para todo mundo. Tô falando isso para todo mundo que está ouvindo aqui agora, não importa quem seja. E principalmente para aqueles que são cientistas céticos, que se acham inteligentes na ciência. Vai ali, pesquisa na internet. Vê o que a NASA está fazendo. Está aí uma evidência extraordinária, uma alegação extraordinária. ET existe. Obrigado por ouvir. Quem entendeu, entendeu. Namastê.